Olá, queridos! Mais uma vez estamos aqui para compartilhar uma revelação tremenda de Deus para essa estação profética, essa estação que Deus reservou para nós. Escuta bem, Deus é um Deus que reserva, Ele tem momentos certos para cada coisa. Tudo acontece no tempo que Deus determina. E eu sinto no meu espírito que nesse tempo de crise, de dificuldades, de coisas difíceis acontecendo, Deus reservou para nós algo extraordinário. Ainda que nós estejamos andando por tempos incertos, Deus é um Deus certo. E nós temos ministrado sobre uma mentalidade transbordante. Temos falado do que Deus pode fazer quando nós permitimos estar alinhar com aquilo que Ele preparou para mim e para você. Deus não é um Deus ausente, mas Deus é um Deus de princípios. Princípios acontecem, é como uma lei da gravidade, acontecem em qualquer ambiente. Então Deus não precisa do ambiente para te abençoar, Ele tem a bênção para você e não a maldição. Mas é lógico, nós temos que entender aquilo que Ele quer colocar sobre a nossa vida. Enquanto nós permitirmos que o mal seja aceitável como permissão, autorização, vontade de Deus para a nossa vida, ele vai continuar na nossa vida. E aí a gente vai continuar andando com situações incertas e tentando, o pior de tudo, gente, é explicar situações incertas como a vontade de Deus. Vamos lá, uma pergunta. Nós somos filhos de Deus depois que entregamos nossa vida a Cristo? Sim, nós nos tornamos filhos de Deus. Você que é pai, você que é mãe, você corrigiria seu filho colocando doenças, pobreza, miséria? Você corrigiria seu filho deixando ele passar necessidade, fomes? Não, você não faria isso. Por que você coloca isso para Deus? Porque não conhece e não sabe usar as chaves da provisão de Deus em lugares improváveis. E nós temos falado o quê? Que essa é a estação do transbordar. Essa é a estação do revaiar. Essa é a estação do saturar. Mas a nossa mentalidade precisa ser renovada e começar a acreditar que aonde eu estou, Deus pode me projetar para onde Ele me preparou. Um exemplo disso, do revaiar, é na vida de José. José era escravo. Gente, escravo tem alguma coisa? Escravo tem propriedades? Escravo tem posses? Nós não entendemos isso porque nós não vivemos num mundo onde a escravidão é institucionalizada como era na época de José. Pois eu quero dizer, escravo não tem direito nem ao nome dele. Escravo naquela época não tinha direito ao corpo dele, não tinha direito à vontade dele. Ele apenas tinha que obedecer. Ele não tinha direitos trabalhistas, não tinha, quem o defendia. Agora entende, o que Deus fez com José. José estava num lugar totalmente, improvável. Num lugar onde a expectativa do amanhã não era melhor do que a de ontem ou a de hoje. Era ter o que era permitido ter. Ponto final. Sem reclamação. Olha a situação de um escravo. Agora entende, talvez você esteja vivendo num ambiente de escravidão. Mas esse não é o ponto final que Deus tem para você. Talvez você esteja num tempo de extrema necessidade, numa solidão espiritual, talvez, e emocional. Houve um abandono, houve uma traição sobre José. Arrancaram o manto dele, arrancaram a roupa dele, molharam com sangue, mostraram para o pai, disseram, teu filho morreu, mas na verdade ele foi lançado dentro de um poço. Talvez você esteja lançado dentro de um poço, traído por aqueles que tinham que te abraçar. E não apenas isso, ainda estavam maquinando a morte dele.
mas isso não prosperou. Aí disseram, vamos vender ele, olha ali, uma caravana de ismaelitas, vamos entregar ele nessa caravana, e ele foi vendido. Pense, foi vendido. Quantos de nós não fomos vendidos? Aí fala, esse é o ponto final, amargura, tristeza. Foi levado para o Egito. Como é que o escravo era exposto no Egito? Nu. Ele era avaliado da cabeça aos pés, como um animal, mostra os dentes. Você já viu esse leilão de animais? Pois é, ele era um animal. E lá, naquela situação, ele era avaliado. Foi comprado por um homem chamado Potifar, levado para a casa dele para servir. Agora olha o revaiar. Quando nós estamos alinhados, independente da situação, quando nós estamos alinhados à lei do revaiar, os códigos do revaiar, eles desatam na nossa vida e nós começamos a prosperar. A Bíblia fala que ele prosperou e a prosperidade, sabe, foi vista pelo Senhor dele, a ponto do Senhor dele dizer, eu vejo que sobre você tem a bênção do Senhor. Imagina, e isso naquele ambiente onde ele punha a mão, não havia amargura, ele começou a prosperar, porque a mão do Senhor era sobre ele. Gente, como é que eu transbordar? Unges a minha cabeça com óleo. O que havia sobre José? A mão do Senhor. Querido, o que determina o que vai transbordar na nossa vida é aquilo que nós permitimos que esteja sobre nós, que esteja sobre você. Então Deus quer desatar, independente do ambiente, da situação, ela é temporária. Deus quer mudar a tua história. Por quê? Porque a bondade e a misericórdia te seguem. Eu quero falar sobre bondade e misericórdia, eu vou explicar para você depois, de forma assim, sabe, pausada, para que você entenda o que é a bondade do Senhor. Gente, as pessoas dizem assim, a terra está cheia de maldade. A Bíblia diz, a terra está cheia da bondade do Senhor. Cheia da bondade do Senhor. É exatamente isso. Não é a bondade do homem, é a bondade de Deus na minha vida. Então José prospera. Deus faz ele, sabe, superabundar. Aonde ele colocava a mão, aquele senhor dele falava assim, isso nunca deu certo, mas através de José dava certo. Isso nunca funcionou, mas através de José funcionou. Eu quero declarar essa unção que estava sobre José, sobre a sua vida. Mas você tem que ter o coração de José. Olha o que ele passou. Olha a situação de vergonha, de humilhação, de dor, de abandono. Ele foi arrancado da família dele. Pensa, ele foi numa terra onde a língua era diferente. Eu vou repetir. A comida era diferente. As músicas eram diferentes. O ambiente era diferente. Mas tudo pode ser diferente em minha volta. Mas Deus continua sendo o mesmo. E Deus estava com José. E Deus abençoou José. E Deus transbordou a José. Então para de ficar dizendo, oh, minha vida, fui abandonado, fui ferido, fui machucado, fui injustiçado. Gente, quem não passa por isso? A diferença é se você continua com a sua integridade, sua dignidade, sua oração, se você continua com a sua fé, se você continua na aliança de Deus, se você permanece, porque é fácil justificar-se pelo erro dos outros. É fácil. Ah, fizeram isso comigo. Ah, me machucaram. Mentiram contra mim. Gente, eu sei o que é isso. Eu sei o que eu passei. Eu sei a dor que eu passei. Eu sei da solidão, do abandono. Eu vou te falar. Eu sei o que é isso.
E eu olhava para a vida de José e falava, poxa vida, o Deus de José, o meu Deus, o Deus que fez José prosperar e transbordar no Egito, é o Deus que me fará transbordar e prosperar. E é isso que eu quero declarar. Para de se colocar nas mãos das circunstâncias dos outros e comece a declarar, acreditar e caminhar no propósito. Não se torne aquilo que os outros são. Não se torne, mas se torne aquilo que Deus determinou sobre a sua vida. Os sonhos que Deus colocou sobre ti vão se concretizar. Os sonhos, eu declaro, mas se você se alinhar, não é mágica. Eu não estou aqui para, fazer misticismo. Estou cansado de ver cristãos que não querem viver o propósito, querem viver, o alívio das suas situações. Deus não está aí para aliviar a sua situação, Ele está aí para cumprir o propósito, os sonhos dEle na sua vida. Amém? Que Deus te abençoe. Vamos viver essa estação de alinhamento para vivermos o revaiar. Alinhamento para vivermos o transbordar. Deus é um Deus que é um Deus de princípios. Os princípios aplicados liberam a lei do revaiar, a lei do transbordar. Deus te abençoe em nome de Jesus.